pergunta ecoa como um chamado antigo. Quem é você, Esaú? A Torá fala muito sobre Esav ou Esaú no português, mas há camadas que ficam nos bastidores da história, raízes profundas que começam antes mesmo do nascimento. Esav ou Esaú era filho de Rebeca, Rivcá e irmão gêmeo de Jacó. 2 filhos, um mesmo ventre, mas caminhos que já se mostravam diferentes antes de verem a luz do dia. Quando Rivcá estava grávida, algo não era comum. Não era apenas o peso de uma gestação gemelar. Havia um movimento estranho, uma inquietação que não se parecia com nada que uma mulher grávida já tivesse sentido. O texto bíblico descreve esse momento com profundidade, dizendo em Gênesis 25, 22, "E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim?" E foi perguntar ao Senhor. Essa luta no ventre não era física apenas, era espiritual. Era um embate de destinos. Rivcá sentia que algo maior estava acontecendo dentro dela, algo que exigia resposta divina. Por isso ela pergunta a Deus, buscando sentido para aquela dor silenciosa, e o Eterno responde. A resposta não vem como consolo simples, mas como revelação do futuro. Em Gênesis 25, 23 está escrito, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ali estava o prenúncio de um conflito que atravessaria gerações. Não eram apenas 2 bebês, mas 2 caminhos opostos, 2 forças espirituais que já se chocavam antes do nascimento. A tradição explica que esse conflito se manifestava de forma quase simbólica. Quando Rivcá passava diante de uma casa de idolatria, o bebê se agitava, como se dissesse, é aqui que eu quero estar, é daqui que eu quero sair. Mas quando ela passava diante de uma casa de estudo da Torá, o mesmo movimento acontecia. Outra força, outra inclinação, outro chamado. Rivcá, então se pergunta, que bebê é esse que joga nos 2 times, no time da idolatria e no time do monoteísmo, no caminho de Deus e no caminho contrário? Essa pergunta não era apenas sobre comportamento, mas sobre identidade. O ventre de Rivcá se tornara um campo de batalha entre luz e sombra, verdade e oposição. É assim que a história de Esav começa, não como vilão pronto, mas como alguém dividido desde a origem. A narrativa bíblica não apressa julgamentos, ela mostra processos. Mostra que existem pessoas que já nascem em conflito interno, carregando batalhas que não escolheram, mas que precisarão enfrentar. Essa parte da história nos ensina que nem todo conflito é visível aos olhos. Alguns começam em silêncio, no interior, antes de qualquer decisão consciente, e que buscar a Deus, como Rivcá fez, é o primeiro passo quando não entendemos o que está acontecendo dentro de nós. A inquietação de Rivcá não diminuiu, pelo contrário, crescia a cada passo. Ela mesma confessou, em seu íntimo, eu não estou entendendo nada. Como poderia um ventre carregar tamanha contradição? Como poderia um mesmo bebê reagir tanto à idolatria quanto ao estudo da Torá? Aquilo não era apenas confusão emocional. Era um sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. Rivcá decide então buscar resposta. A Torá diz que ela foi perguntar a Deus, mas a tradição nos revela o caminho dessa busca. Ela era, sim, uma mulher com sensibilidade profética, mas mesmo assim procurou alguém que pudesse ajudá-la a compreender o que lhe fora revelado de forma tão intensa. Rivcá foi até Shem, filho de Noé, um homem reconhecido como grande sábio, profeta e guardião de uma casa de estudo. Ali, diante de Shem, Rivcá expõe sua angústia. O que está acontecendo comigo? Que filhos são esses que lutam dentro de mim? E a resposta não veio para acalmar apenas o coração de uma mãe, mas para revelar o futuro de povos inteiros. Shem confirma aquilo que o próprio Eterno já havia declarado. Ele revela que Rivcá não carregava um filho apenas, mas 2, e que do seu ventre sairiam 2 nações. Nações que não caminhariam juntas, nem em harmonia. Quando uma estivesse por cima, a outra estaria por baixo. Não haveria equilíbrio permanente entre elas. A rivalidade faria parte da própria essência de suas histórias. Essa revelação ecoa diretamente naquilo que já estava escrito em Gênesis 25, 23,
Quando Deus disse a Rivca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Rivca compreende. Ela guarda essa palavra em silêncio. Algo profundamente significativo acontece aqui. Ela não revela isso a seu marido Isaque. Não por engano, mas por discernimento. Ela entende que há tempos e processos que pertencem somente a Deus. Então chega o dia do nascimento. O primeiro a sair do ventre é o primogênito. Seu corpo nasce coberto de pelos, avermelhado, forte em aparência. E ele recebe o nome de Esav, Esaú. Um nome que carrega identidade, aparência e destino. Desde o início, ele se apresenta como alguém ligado à força, ao exterior, ao visível. O nascimento não encerra o conflito. Ele apenas o traz à luz. Aquilo que começou oculto no ventre agora se manifesta na história. A narrativa bíblica nos ensina que existem batalhas que não surgem na vida adulta, mas que nos acompanham desde o começo. E que discernimento espiritual não é apenas ouvir a voz de Deus, mas saber guardar o que Ele revela até o tempo certo. O nome que em português conhecemos como Esaú, em hebraico é Esav. E esse nome carrega um peso simbólico profundo. A tradição explica que Esav vem da palavra Assuí, que significa feito, pronto. Não no sentido de maturidade espiritual, mas de aparência. Ele já nasceu como se estivesse completo aos olhos humanos. A Torá descreve esse momento com clareza em Gênesis 25:25. E saiu o primeiro ruivo, todo coberto de pelos, como uma capa de pele, e chamaram o seu nome Esaú. Nada naquele nascimento era comum. Um bebê que já nasce coberto de pelos, com aparência forte e marcante. Rivca percebe desde cedo que havia algo diferente entre seus filhos. Não era apenas uma diferença de comportamento, mas de essência. Quando o segundo filho nasce, a narrativa mostra outro contraste. Em Gênesis 25:26 está escrito: Depois saiu seu irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso chamaram o seu nome Jacó. Jacó surge de forma oposta. Não vem pronto, não vem imponente. Ele vem agarrado ao calcanhar, como quem aprende, como quem constrói seu caminho passo a passo. A Torá mais adiante descreve essa diferença de forma ainda mais clara. Em Gênesis 25:27, lemos: E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Jacó, porém, era homem íntegro, habitando em tendas. Esav busca ação, movimento, adrenalina. Ele vai ao campo, torna-se caçador, vive do impulso e da força. Jacó, por outro lado, permanece nas tendas, no estudo, na introspecção, no silêncio que constrói caráter. A Torá não apresenta isso como certo ou errado de forma imediata, mas como escolhas que moldam destinos. Curiosamente, o texto bíblico revela também como essa diferença afetou o coração dos pais. Em Gênesis 25:28 está escrito: E amava Isaque a Esaú, porque da sua caça comia. Porém Rebeca amava a Jacó. Isaque se inclinava a Esav porque havia algo concreto, visível, imediato. A caça chegava à sua boca. Já Rivca amava Jacó sem causa aparente. Ela amava pelo presente, pelo que ele era, não pelo que produzia. Aqui aprendemos algo essencial. Nem todo amor nasce do benefício. Alguns nascem do discernimento. A Torá não descreve longamente o relacionamento familiar. Mas essas poucas palavras revelam muito. Revelam como preferências humanas podem ser influenciadas pelo exterior, enquanto a visão espiritual enxerga além da aparência. Esav parecia pronto, forte, resolvido. Jacó parecia simples, silencioso, em construção. Mas a história ainda estava apenas começando. Esse trecho nos ensina que aparência não é destino, e força visível não é sinal de alinhamento espiritual. Alguns já nascem parecendo completos, outros precisam ser formados. E muitas vezes é nesse processo de formação que Deus constrói algo eterno. Com o passar do tempo, a vida de Esav segue seu curso, e algo curioso começa a se revelar. Apesar de a história mostrar que ele se tornaria uma pessoa de atitudes duras e escolhas erradas, havia um mandamento que Esav cumpria com zelo: o de honrar pai e mãe. Não apenas o pai, mas também a mãe.
Ele respeitava profundamente Isaque e Rivca, e fazia questão de demonstrar isso em ações visíveis. A Torá mostra um detalhe revelador quando diz, em Gênesis 25, 28, que Isaque amava Esav porque da sua caça comia. Esav trazia a caça ao pai, colocava o alimento diante dele, fazia questão de oferecer aquilo que havia conseguido com as próprias mãos. Havia honra no gesto, havia cuidado, havia presença. Aquilo tocava o coração de Isaque, mas junto com essa honra vinha algo perigoso, o engano. Esav nem sempre caçava o que entregava. Muitas vezes, ele se apropriava do que não era seu. O Midrash explica que ele roubava não apenas bens, mas a própria consciência de Isaque. Quando o pai perguntava, de onde vem essa carne tão saborosa? Esav respondia com palavras suaves, não, pai, encontrei. Deus me ajudou. Isaque ouvia e se confundia. Algo soava estranho, mas o discurso parecia piedoso. A Torá deixa implícito esse conflito quando mostra que Esav sabia usar palavras certas no momento certo. Por isso está escrito que ele tinha caça na sua boca. Não era apenas o animal caçado, mas o discurso bem construído, a fala que envolvia, que convencia. Esse contraste é profundo. Esav respeitava o pai, mas escondia seus maus atos. Ele não queria revelar quem realmente era fora daquele ambiente. Havia uma separação entre o homem que honrava dentro de casa e o homem que agia sem limites fora dela. A narrativa bíblica nos ensina aqui que honra exterior não substitui integridade interior. Rivca percebia isso. Ela via além do gesto visível. Via além da comida colocada sobre a mesa. Via o coração. Por isso, mesmo respeitando Esav como filho, ela discernia que algo estava desalinhado. Esav enganava o pai, mesmo dizendo respeitá-lo profundamente. Esse trecho nos ensina algo essencial. É possível cumprir um mandamento e ainda assim estar longe da verdade. É possível honrar com ações externas e, ao mesmo tempo, ferir princípios internos. A Torá não suaviza esse ponto. Ela mostra que Deus não se deixa convencer apenas por palavras bem colocadas ou gestos visíveis. Ele vê o que está oculto. A história de Esav continua nos lembrando que caráter não se revela apenas no que fazemos diante dos que amamos, mas principalmente no que fazemos quando ninguém está olhando. O tempo avança, e Esav chega à idade em que decide seguir o mesmo marco de seu pai. Isaque havia se casado aos 40 anos, e Esav, ao completar essa idade, também resolve tomar esposas. Mas aqui surge um ponto decisivo da história. As mulheres que Esav escolhe não compartilham da fé da casa de Isaque e Rivca. Pelo contrário, são mulheres ligadas à idolatria, que mesmo vivendo dentro daquela casa, mantêm suas práticas. A Torá registra esse momento com clareza em Gênesis 26, 34 e 35. Sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulheres a Judite, filha de Beere, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. A idolatria não ficava oculta. Havia incenso, havia fumaça, havia práticas que confrontavam tudo o que Isaque representava espiritualmente. A tradição ensina que essa fumaça constante afetou até mesmo a visão de Isaque, deixando-o parcialmente cego. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente cansado, cercado por escolhas que feriam o ambiente da fé. É nesse contexto que acontece um dos episódios mais conhecidos e mais mal compreendidos da Torá, a venda da primogenitura. Pouco antes, ocorre o falecimento do avô de Esav e Yaakov, e Yaakov prepara um guisado de lentilhas. Não era uma refeição comum. Era comida de luto, simples, silenciosa, carregada de significado. Esav retorna do campo exausto, dominado pela urgência do momento. Ele olha para o prato e diz ao irmão que está morrendo de fome. Yaakov responde com algo que revela profundidade espiritual. Ele lembra Esav de quem ele é. Você é o primogênito. Em outras palavras, você é aquele que carrega a responsabilidade de dar continuidade ao caminho de Deus na família. A Torá narra esse momento em Gênesis 25, 29 e 34, dizendo: E Jacó cozeu um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me comer, peço-te desse guisado vermelho,
porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. E mais adiante, então Jacó lhe disse: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? E o texto conclui de forma direta: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú não vê valor no que é eterno. Ele troca a responsabilidade espiritual por satisfação imediata. Não é apenas uma refeição que está em jogo, mas uma escolha de identidade. Ele diz, em essência: não quero isso, não tenho interesse. E ali, por vontade própria, abre mão do que o ligava ao propósito divino. Esse trecho nos ensina algo profundo e atual. Nem toda perda acontece por roubo ou injustiça. Algumas acontecem por desprezo. Quando o sagrado é trocado pelo urgente, quando o eterno é substituído pelo momentâneo, o preço parece pequeno no instante, mas se revela imenso com o tempo. A história não termina aqui. Mas a partir desse ponto, o caminho de Esaú e Jacó se separa de forma definitiva, não por acaso, mas por escolhas. Depois da troca silenciosa, mas definitiva, a primogenitura já não pertencia mais a Esaú. Ele havia vendido não apenas um direito, mas a responsabilidade de servir a Deus segundo o caminho de Abraão e de Isaque. A Torá deixa claro que não foi um engano momentâneo, mas um desprezo consciente. Jacó, naquele instante, comprou aquilo que Esaú considerava sem valor. A partir disso, torna-se possível compreender o próximo grande episódio da história: a bênção de Isaque. Isaque desejava abençoar o primogênito, aquele que daria continuidade ao povo escolhido por Deus. Um projeto que havia começado com Abraão, passado por Isaque e agora precisava seguir adiante. Isaque, porém, não sabia de tudo. Ele não tinha conhecimento da venda da primogenitura. Rivicá, por outro lado, sabia. Ela carregava no coração a revelação que recebera ainda na gravidez. Sabia que um filho seguiria o caminho de Deus e o outro não. Por isso, quando Jacó se aproxima dela e diz: mãe, meu irmão vendeu para mim a primogenitura, Rivicá entende que chegou o momento certo. Não por impulso, mas por discernimento. Ela age com convicção. Prepara roupas especiais e as entrega a Jacó. A Torá descreve essa cena em Gênesis 27:15, dizendo: então Rebeca tomou as vestes mais formosas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Essas roupas não eram comuns. A tradição ensina que eram vestes antigas, guardadas com cuidado, separadas, carregadas de significado. E Jacó, ao vesti-las, assume não apenas a aparência do irmão, mas a posição que já lhe pertencia espiritualmente. Isaque, agora idoso e com a visão enfraquecida, não percebe a troca pela aparência. Mas há algo poderoso aqui. Mesmo desconfiando, ele prossegue. Em Gênesis 27:22 o texto diz: chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, o qual o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Isaque percebe algo estranho. A voz não corresponde às mãos. A essência não corresponde à aparência. Ainda assim, ele abençoa. Porque, mesmo sem saber todos os detalhes, a bênção já estava alinhada com o plano que Deus havia declarado antes mesmo do nascimento dos irmãos. Essa parte da história nos ensina que nem tudo acontece por acaso ou apenas por engano humano. Há decisões que parecem confusas na superfície, mas que, em profundidade, já estavam determinadas por escolhas anteriores. Esaú abriu mão, Jacó assumiu, Rivicá discerniu, e Isaque, mesmo limitado, foi instrumento para que a bênção alcançasse quem estava preparado para carregá-la. A narrativa segue mostrando que Deus não se move apenas por aparência, nem por força, nem por tradição vazia. Ele observa o valor que damos ao sagrado, e aquilo que desprezamos hoje pode ser exatamente o que definirá nosso amanhã. As vestes que Jacó usou naquele dia carregavam uma história antiga. A tradição conta que pertenciam a Nimrod, o mesmo rei arrogante que se levantou contra o Deus Altíssimo, aquele que lançou Abraham na fornalha e declarou a si mesmo como divindade. Um homem que dizia: rezem para mim, eu sou Deus. Essas roupas, símbolo de poder e domínio, haviam sido tomadas por Esaú e guardadas não com suas esposas, mas com sua mãe, Rivicá.
Ele não confiava nelas. Sabia, no fundo, que aquelas vestes não pertenciam a um ambiente de idolatria comum. Quando chega o momento da bênção, Rivka entrega essas roupas a Yaakov. E ali, sem perceber, Esav perde não apenas a bênção, mas o último elo com aquilo que havia desprezado antes. Quando ele finalmente entende o que aconteceu, o choque é profundo. O arrependimento vem, mas chega tarde. Ele percebe a dimensão da escolha que fez quando trocou o eterno pelo imediato. A Torá descreve esse momento de dor em Gênesis 27:34, dizendo: Como ouviu Esaú as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo clamor, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. O choro de Esav não é superficial. É o lamento de quem percebe que perdeu algo que não pode ser recuperado. Mas Isaque, agora com clareza, responde com firmeza. Ele entende finalmente que a bênção já havia seguido o caminho certo. Em Gênesis 27:37, Isaque diz: Eis que eu o pus por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. E com trigo e vinho o sustentei. Que, pois, te farei agora, filho meu? Nesse instante, Isaque reconhece seu próprio erro. Ele compreende que tentou conduzir a bênção com base na aparência e no afeto humano, sem perceber que o plano de Deus já estava em andamento. Yaakov era o abençoado, não por engano, mas por alinhamento espiritual. Surge então uma pergunta essencial. Esav não tinha livre-arbítrio? Ele não poderia ter sido diferente? Os sábios explicam que sim, ele tinha escolha. O erro não estava em quem ele era, mas em como foi conduzido. Isaque e Rivka falharam em entender que filhos diferentes precisam de caminhos educativos diferentes. Yaakov florescia no estudo, na tenda, no silêncio. Esav precisava de direção no campo, na força, na ação. Mas isso não foi feito. O texto deixa claro que ambos eram gêmeos, porém muito distintos não apenas na aparência, mas na personalidade. Ainda assim, foram tratados como se precisassem do mesmo caminho. E isso gerou ruptura. Esav foi deixado sem orientação adequada para transformar sua força em propósito. Esse trecho nos ensina algo profundo e atual. Não basta amar, é preciso compreender. Não basta perceber diferenças, é necessário agir sobre elas. Quando dons não são direcionados, eles se tornam riscos. Quando forças não são educadas, elas se perdem. Esav chorou. Isaque aprendeu. Rivka já sabia. E Yaakov seguiu. A história não termina aqui, mas deixa uma marca clara. Decisões têm consequências, e arrependimentos tardios não anulam escolhas feitas com desprezo. Esaú recebeu a mesma educação que Jacó. Cresceu sob o mesmo teto, ouvindo os mesmos ensinamentos, exposto à mesma herança espiritual que vinha desde Avraham e passava por Isaque. Aquilo que formou Yaakov no silêncio da tenda também foi apresentado a Esav, mas não produziu o mesmo efeito. A Torá nos mostra que o problema não estava na ausência de ensino, mas na inadequação do caminho. O que era bom para Yaakov não era suficiente para Esav. Ainda assim, isso não retirava dele a responsabilidade. Ele possuía livre-arbítrio. Poderia ter sido um homem do campo justo, um caçador íntegro, alguém que usasse sua força como instrumento de ordem e proteção. A força em si não era o problema. O texto deixa claro que Esav decide. Ele escolhe direcionar suas habilidades para o mal. Não por falta de opção, mas por decisão consciente. Por isso, sua descendência se torna problemática, carregando influências que atravessam gerações e continuam ecoando ao longo da história. Esse princípio já havia sido revelado desde o ventre de Rivka. Quando ela perguntou ao Eterno sobre o que acontecia dentro dela, a resposta foi clara. Em Gênesis 25:23 está escrito: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro. Não era uma condenação automática, mas uma revelação de caminhos possíveis. A força poderia servir à construção ou à destruição. O que definiria isso seria a escolha. Yaakov escolhe o processo, a construção lenta, o valor do que não é imediato. Esav escolhe o impulso, a urgência, o agora. Um valoriza aquilo que exige paciência. O outro despreza o que não traz retorno imediato. A Torá não romantiza nenhum dos dois.
mas mostra com clareza que escolhas moldam destinos. Essa história não fala apenas de dois irmãos. Ela revela um princípio espiritual. Dons não direcionados se tornam perigosos, forças não educadas se perdem, e oportunidades desprezadas não retornam da mesma forma. A narrativa bíblica registra isso sem pressa, mostrando que o futuro não nasce do acaso, mas das decisões tomadas no caminho. A história chega ao fim, mas o ensinamento permanece vivo. Tudo o que foi revelado até aqui nos conduz a uma verdade silenciosa e profunda. Ninguém é definido apenas pela origem, pela força ou pelas circunstâncias. O que realmente molda um destino são as escolhas feitas ao longo do caminho. Esav não foi rejeitado antes de escolher. Ele foi advertido pela própria vida. Recebeu ensino, recebeu oportunidade, recebeu força, mas não aprendeu a direcionar aquilo que tinha nas mãos. Jacov, por outro lado, não nasceu pronto. Ele se construiu, passo a passo, escolha após escolha, valorizando o que muitos desprezam por parecer distante demais, lento demais, invisível demais. Essa narrativa nos convida a olhar para dentro, a perceber quantas vezes somos tentados a trocar o que é profundo pelo que é imediato. Quantas vezes ignoramos processos porque exigem paciência? Quantas vezes confundimos força com propósito, movimento com direção, urgência com necessidade? A grande superação desta história não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. Está em reconhecer que ainda há tempo de redirecionar caminhos, alinhar dons, transformar impulsos em propósito. O passado explica, mas não aprisiona. O erro ensina, mas não precisa definir o fim. O que define o futuro é a decisão que se toma agora, depois de compreender. E é aqui que a história se fecha com sentido completo. Deus não se revela apenas nos grandes atos, mas nas escolhas diárias. Ele honra quem valoriza o que é eterno, mesmo quando isso exige espera, silêncio e fidelidade ao processo. O fim de Esav nos alerta. O caminho de Jacov nos orienta. E a nossa história ainda está sendo escrita. Se essa história falou com você em algum nível, não ignore esse momento. Inscreva-se agora no canal, porque conteúdos como este não são comuns e não surgem por acaso. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens que continuam essa jornada de entendimento e propósito. Deixe um comentário, mesmo que seja curto. Escreva o que essa história despertou em você. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única decisão, uma única mensagem, pode mudar um caminho inteiro. Não deixe esse chamado passar. Escolhas constroem destinos, e este pode ser o seu momento de escolher diferente.